O vídeo de hoje é uma dica do Netflix. Bastante gente pede dicas do Netflix, né? Que hoje é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem ao nosso alcance, super acessível para assistir bastante coisa legal. E além disso, além de ser um filme que tem tudo a ver com o mundo da moda, faz parte da história da moda. É um filme que fala muito sobre o final dos anos 70 e os anos 80, que particularmente me fascina muito na moda, não sei vocês, mas sabe, o início realmente da era das grandes modelos, o início das grandes marcas, quando elas realmente começaram a ter esse alcance mundial, sempre tudo meio que começou a acontecer ali nos anos 80, além propriamente da moda. E eu vou falar mais. Eu acho que nessa época as coisas eram mais divertidas, sabe? Foi quando a gente começou a ver muita tendência de verdade, muita moda acontecendo, muitas coisas novas surgindo. E hoje tudo que a gente vê sendo desfilado, que a gente vê na rua, sempre acabam tendo alguma referência nessas décadas, né? Nos anos 70 e nos anos 80. Então, eu acho que vale muito para você que tá querendo assistir um documentário interessante. E ele é muito incrível também porque é uma biografia feita pelo próprio. Narrada pelo próprio autor, no caso, que é John Casablancas. Você já ouviu falar dele? Acredito que sim, né? Eu lembro muito quando eu comecei a me interessar por moda com 15 anos. Porque eu ouvia falar muito da agência de modelo Elite. A Elite era uma marca praticamente, assim, quando eu era adolescente, mas ela já existe há muito mais tempo. E essa biografia, John Casablancas, conta a história dele, que é muito maravilhosa. Eu conhecia muito pouco, conhecia na verdade mais os bafons assim, da vida dele, que eu ouvia na época que eu li em revista, mas eu não sabia mesmo como era a trajetória dele. Em especial, gente, essa biografia ela é muito interessante porque eu quero que vocês, se assistirem, percebam as mesmas coisas que eu percebi, assim. E como tudo que eu venho falando aqui, né, como as coisas que às vezes eu falo, que eu chamo atenção, tipo, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, fazem muito sentido de verdade. Primeira coisa, a Elite não foi a primeira agência de modelos de John Casablancas. Ela foi a segunda, a primeira faliu, enfim, né, não vou dar muito spoiler da história, mas a Elite surgiu depois. E a primeira coisa que ele fez quando ele teve a ideia do nome, vocês sabem o que foi? Foi contratar um amigo que era um designer gráfico maravilhoso da época para criar a logo dele. Então, olha, gente, quando a gente fala de identidade visual, da importância da identidade visual, isso não é brincadeira. Agora tu imagina um cara visionário como foi John Casablancas, a primeira coisa que ele fez quando ele, né, teve o clique do nome Elite, que ele até escolheu por ser um nome que tem a mesma pronúncia em várias línguas e ser curto, e óbvio que ele já vem com um atributo, né? Elite já é um nome que fala muito. A primeira coisa foi criar uma logo incrível, chique, sofisticada. No filme explica direitinho isso daí. Então, gente, a identidade visual, ela é tão primordial para o início do seu negócio. No meu Instagram, várias pessoas vêm falar comigo, né, para eu olhar a marca dela, dar uma avaliada nas marcas. A primeira coisa que eu paro é na logo. As pessoas não dão bola, eu não sei, não dão importância para isso, mas é a primeira comunicação da sua marca com o consumidor, sabe? Então, esqueça fazer uma logo no seu computador sozinho, a menos que você seja um profissional dessa área, a menos. De outra forma, gente, não façam, não usem esses programas caseiros para fazer logo, não copiem logo, porque realmente é muito amador, sabe? Imaginem que todo o acesso à informação que você que tem a sua própria marca tem, o seu consumidor também tem. Então ele vai ser tão crítico ou mais crítico que você. O segundo ponto que eu achei maravilhoso, eu amo tudo que acontece, que é relacionado com as baladas e as festas dessa década, da década de 70 e da década de 80. Porque, como eu falei, o povo era muito mais divertido, era muito mais pra frente. Hoje a gente é bem sem graça, tá? Meu Deus do céu, eu acho que quando eu vejo as festas mesmo, vídeos do Estúdio 54, eu queria ter morado nessa época, porque as coisas eram muito mais divertidas. Mas enfim, ele criou uma festa que era a Festa da Camiseta. A primeira aconteceu em Paris, depois teve outra edição em Nova York.
e todas as pessoas tinham que entrar com a camiseta escrito Elite. E assim, as modelos criaram tantas formas incríveis de usar a camiseta, tão cool, tão descolada. Eu juro pra vocês que podia ser uma festa de ontem, assim, de tão atual. Na verdade, eles são atuais e eu acho que nós somos meio atrasados. Então é demais, fica de olho nessa festa que é muito, muito bacana. Outro ponto maravilhoso, que eu faço uma conexão direta com o que está acontecendo hoje no nosso Instagram, com o que acontece hoje com as marcas, é que quando o John criou a Elite, existiam já nessa época várias agências muito importantes, entre elas a Wilhelmina, que existe até hoje, a Ford, que existe até hoje, e elas realmente sempre foi um business muito grande, assim, faturavam milhares de dólares por ano. Só que o que aconteceu? Chegou um momento que ele enxergou que as modelos, para gerar mais, tanto para elas próprias quanto para a agência, elas tinham que dar um upgrade na imagem delas. E qual que foi esse upgrade? Foi de trazer a história delas à tona. Então, o que ele percebeu? Que as pessoas queriam saber quem que elas estavam contratando, né? Qual que era a história da Cindy Crawford? Qual que foi a história da Linda Evangelista? Fora que, assim, gente, senhor, né? Quanta mulher icônica, maravilhosa, que saiu da agência dele nessa época. Ou que passaram por outras agências e depois acabaram na Elite. Então ele teve essa visão de pessoalizar as modelos, de fazer com que elas não fossem apenas objetos para foto, sabe, estáticas, e que elas tivessem uma história a ser contada, e ele contou essa história. Então para cada modelo ele contava uma história, e até ele fala que é engraçado, porque fazendo isso, ele aumentava o valor das modelos e as modelos alimentavam o ponto mais fraco delas, que era o ego. Então, realmente é muito sensacional. Hoje é tão importante a gente pessoalizar o nosso negócio também, né? Independente da nossa marca, contar a história. Por que a gente está fazendo isso? É o que a gente ouve incansavelmente nesse Instagram, assim, de criar conteúdo que realmente gera interesse, gera engajamento. E isso é uma lição, tu vê, cara, é muito engraçado. Daí tu vê um super empresário da moda dessa época que deu aula, que fez história, falando sobre isso lá em 1900 e bolinha. Ah, e tem outra curiosidade que eu achei muito legal de assistir também, porque eu lembro de quando eu era adolescente do concurso de modelo da Elite Model, né? Que era famoso no mundo inteiro, foi a Gisele Bündchen participou desse concurso, várias modelos muito famosas participaram desse concurso, e mostra como é que funcionava e realmente como era uma coisa muito grande, assim. Eu achei bem interessante, e também para que vocês conheçam um pouco dessa história, prestem atenção nesse momento. Outro momento que eu amei foi quando, já no final da biografia, que a Cindy Crawford fala, ela participou da agência Elite, ela foi modelo da Elite durante muito tempo, e quando a carreira dela, tipo, super decolou, ela foi pra TV, pra MTV na época, e daí ela saiu da Elite, enfim, tem mais detalhes no documentário, mas é muito interessante porque daí o programa que ela teria na época, que ela teve na época na MTV, era um programa onde ela falava sobre as principais tendências de moda, né, o que estava acontecendo, só que ela falou assim, mais do que isso, a gente vai falar um pouco sobre como os rappers estão se vestindo, como os principais cantores estão usando a moda para se comunicar. Oi, né, eu sempre falo sobre isso, como é importante a gente criar essa conexão, e daí lá nos anos 90 ela falando sobre isso, de um programa onde integrasse a moda com a cultura musical, trazendo todas as referências e todas as criações também dos cantores para a vida fashion. E eu sempre falo isso, gente. Meu Deus, a música é a maior ferramenta, é um fio condutor absurdo de moda, assim. Eu tava assistindo ontem também, eu assisti um outro documentário, eu adoro ver biografia A Vida do Travis Scott, um rapper americano bombástico, que eu particularmente não sigo, não ouço muito ele, mas eu sei que ele é namorado da Kylie Jenner, a mais nova das Kardashians. Então, nos Estados Unidos, enfim, é uma loucura. E daí eu fiquei prestando atenção, eu gosto muito de assistir pra justamente prestar atenção na indumentária, palavra antiga, né? Quando eu fiz moda a gente tinha aula de indumentária. Mas enfim, na estética deles, assim, e como uma coisa se apropria da outra, sabe? Como a música se apropria da moda, a moda se apropria da música e vira uma coisa só, uma referência só. Mas, gente, é isso. Eu acho que pra fechar
essa dica maravilhosa que vale a pena para todo mundo que gosta de moda, ou para quem tem a minha idade ou mais, né? Ele passou dos 35, vai lembrar de muita coisa relacionada à Elite Models e vai gostar bastante dessa biografia que, como eu falei, foi gravada pelo próprio John Casablancas 2 anos antes de ele vir a falecer de câncer. Isso não é spoiler, porque todo mundo sabe. Gente, fica essa dica linda, espero que gostem. Beijos!